Olá, sejam todos bem-vindos ao encontro com o Evangelho. Que essa assistência possa ser muito proveitosa para todos nós. Vamos assim iniciando o nosso encontro de hoje, acerenando o nosso coração, buscando elevar o nosso pensamento, mentalizando a figura meiga de Jesus. E nós vamos nos abraçando a Jesus e falando com o nosso Mestre o quanto nós necessitamos do seu amparo, da sua força, da sua luz. Que possamos, Jesus, compreender os seus ensinamentos, vivenciar as leis divinas, para nos harmonizarmos com o Pai, para nos fortalecermos e vencermos as vicissitudes da vida. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. E que nesses minutinhos em que nós ficaremos unidos em seu nome, nós possamos receber tudo o que nós necessitamos. Que essa espiritualidade amiga que está aqui conosco nos envolva nos fluidos salutares e que ao final dessa assistência nós possamos nos sentir refeitos, cheios de coragem, de alegria e de bom ânimo. E assim iniciamos essa assistência de hoje, agradecendo ao Pai pela vida, por esta oportunidade, por todos os fluidos benéficos que estamos recebendo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E com todo o nosso carinho, com essas vibrações amorosas, nós vamos acolhendo a nossa querida Florinda, que ela sinta o amparo da espiritualidade amiga e que possa, sim, passar tudo aquilo que ela preparou para a reflexão de hoje. Que assim seja. Que bom estarmos juntos novamente, aqui, para refletirmos mais uns momentos sobre alguma passagem do Evangelho. E hoje é uma passagem extremamente interessante, porque diz muito de perto ao nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre César e Deus, que é um equilíbrio essencial para a nossa vida. César aqui não é uma pessoa. Na época de Jesus, havia um imperador, Roma dominava todinha a área palestina ali, né, de Israel. E o imperador romano da época se chamava César Augusto. E o nome completo dele era Gaio Júlio César Otaviano. Ele governou Roma desde o ano 27 antes de Cristo até depois, no ano 14 depois de Cristo. E coincide exatamente com o nascimento e a infância de Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas. Então, o título de César deriva justamente do nome de Caio Júlio César, o ditador de Roma. E essa transformação desse nome de família em título imperial, ela aconteceu por volta do ano 68, 69 depois de Cristo, no chamado ano dos quatro imperadores. César, então, não é uma pessoa, um nome de um homem. César é um título imperial. O plural de César é Césares. Então, César é um imperador, Césares são vários imperadores. Essa era a situação de todo Israel ali, de toda a Palestina na época de Jesus. Os romanos dominando, cobrando impostos, porque eles eram dominadores da região, e os judeus, os camponeses principalmente, eles ficavam com extrema rebeldia, eles se recusavam a aceitar passivamente
essa alta de impostos que ele tinha, de ter que dar uma parte da agricultura de subsistência, e eles acabavam ficando cada vez mais pobres pelas dívidas que iam se acumulando, e o que era mais grave, quando a pessoa não podia pagar, eles tomavam as terras das pessoas, né? Expropriação de terras. A gente viu isso no livro Paulo e Estevão. E vários outros livros também relatam, os livros de história também falam muito sobre isso. Então, era uma situação extremamente complicada. Tanto que os levantes que haviam em Roma, em Jerusalém, era justamente para impedir a dominação de Roma. Judas, ele se enganou redondamente, achando que Jesus iria terminar com esse domínio, né? E por que que eles não gostavam de pagar impostos? Porque eles não tinham também, eles viviam uma vida difícil. E eles consideravam as moedas romanas idólatras, que era de outros deuses, né? Pois apresentavam na figura da moeda a figura dos Césares todos, como sendo seres divinos. Para eles era inconcebível isso, né? A religião judaica ela não separava a vida religiosa da vida tradicional. Tudo deveria estar de acordo com as tradições e as religiões antigas que o povo tinha ali, né? E olha, os judeus eram extremamente irracíveis e preconceituosos. Eles odiavam mesmo os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram justamente os cobradores de impostos. E Jesus foi tão sábio nas suas decisões que ele escolheu justamente um publicano para ser um discípulo dele, que é o nosso querido Mateus, né? E eles achavam, os judeus da época, que esse dinheiro que havia no templo, que eles colaboravam também com o dízimo, né, para participar das atividades religiosas, ele era sagrado. Só que o império também mandava nesse dinheiro. Então, eles ficavam extremamente revoltados quando Pôncio Pilatos, que era o dirigente ali da época de Jesus, dirigente de Roma, lá em Jerusalém, ele desviou uma parte desse dinheiro para construir um aqueduto. Então, olha como a gente já vai analisando a situação histórica, a situação social da época de Jesus e de quão difícil era essa situação. E para os romanos eram destinados um quarto de todas as colheitas, que era um trabalho árduo, né? Não tinha tecnologia, era um trabalho braçal mesmo, manual. E essa renda aí que eles tiravam dos judeus era destinado à alimentação das tropas romanas, que estavam fixadas, todas, não eram poucas pessoas, não, estavam fixados ali no território palestino. E havia também um pedágio sobre o transporte de mercadorias. E era o pedágio mais caro, a taxa mais alta que eles pagavam era esse pedágio alfandegário. Tudo isso para explicar o quê? Que o nosso tema de hoje vai ser foi tirado, né, de uma frase de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículos 15 a 21. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nesse preâmbulo todo, eu expliquei como era a situação dos judeus na época do domínio romano, não só na capital, lá em Jerusalém, mas em toda a Judéia. E essa frase do Evangelho, dai a César o que é de César, que nós encontramos também em Marcos e Lucas também, em outros evangelistas, nós observamos aí que que os fariseus também eram os sacerdotes que dominavam ali o povo judeu também. Então eles sofriam dominação tanto dos romanos quanto dos fariseus também, que gostavam de manipular o povo para também explorá-lo religiosamente, politicamente, que naquela época religião e política andavam juntas. E nessa frase, dai a César o que é de César, nós percebemos que houve uma intenção dos fariseus de fazer uma armadilha para apanhar Jesus em algum ponto, porque eles também estavam perseguindo Jesus, porque achavam que Jesus contrariava as leis antigas de Moisés, do Torá,
eles queriam apanhar Jesus em alguma falha. Primeiramente, eles chegam, está lá no Evangelho de Mateus isso, relatando, né? Mateus relata ali que eles começam elogiando Jesus, dizendo que ele, Jesus, era verdadeiro e não se deixava influenciar pela opinião dos outros. Depois, eles perguntaram a Jesus se era lícito pagar o imposto a César, que era o governo romano que governava Israel. César representava o governo todo. Aí Jesus usou, como sempre, de uma grande sabedoria, de uma grande inteligência para dar a resposta. E ele não disse nada que comprometesse a sua tarefa, ele, como Jesus, missionário, que ainda não era chegado a hora dele ser preso, né? E também que ainda pudesse comprometer os seus discípulos. Jesus respondeu, se ele respondesse, Jesus, né, que não deveria pagar o imposto a César, eles iriam se voltar contra ele e dizer que ele estava contra o Império Romano. Se Jesus dissesse que tinham que pagar, o povo que estava ali, junto com os fariseus também, iriam dizer que ele estava do lado do governo e não do lado do povo. De todas as formas, se pagasse ou se não pagasse, estaria ruim. Eles queriam apanhar Jesus na forma da resposta de Jesus. E aí Jesus então pede que apresente uma moeda. Tragam cá uma moeda. E ele pergunta: qual é a figura que está nesta moeda? E eles respondem: é César. Diante disso, sabiamente ele responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nessa resposta, sutilmente, né, bem inteligentemente, Jesus quis dizer que todos deveriam cumprir as suas obrigações, seja com o governo, seja com Deus, porque nós não podemos misturar, né, as esferas. Jesus, já sabendo da intenção dos fariseus, deixa a consciência moral daqueles acusadores escolher pessoalmente o que cada um deveria fazer. Eles não foram aconselhados a não pagar os impostos, mas ao mesmo tempo foram aconselhados a dar valor às coisas de Deus. E que também não era para misturar as duas coisas. Então, essa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, significa que cada coisa tem o seu devido lugar, sem que necessariamente se devam misturar. Não é para misturar as duas coisas. Uma hora que for para falar de Deus, nós vamos falar de Deus. A hora que for para falar de César, nós vamos falar de César. Então, Jesus calou aqueles líderes judaicos ali com essas palavras: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também Jesus estabeleceu uma importante questão para nós cristãos, né? Que nós somos cidadão de dois mundos: um mundo terrestre, com todas as obrigações que nós temos aqui na nossa sociedade e com tudo que envolve a nossa participação nessa sociedade, e ao mundo celeste, que é o mundo de Deus, com todas as implicações também que isso venha a acarretar. E ele fala brilhantemente que nós coloquemos as coisas de Deus em primeiro lugar, que os bens materiais eles vão passar e que devem ficar em segundo plano. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus vai dizer também que nós não podemos servir a dois senhores, ou seja, Deus e o dinheiro e a matéria, né? Que nós deveríamos servir a Deus, mas usar o dinheiro com sabedoria e prudência, não deixar, não prestar, melhor dizendo, né? Não prestar culto ao dinheiro e prestar um culto a Deus, não. Nós deveríamos ter Deus na frente, mas também fazer o uso do dinheiro com sabedoria e prudência. Voltando à frase dai a César o que é de César, né? Essa frase ela foi interpretada de diversas maneiras também ao longo aí dos séculos, mas uma das interpretações assim mais sábias e mais comuns é essa ideia que nós devemos separar as responsabilidades civis e as responsabilidades espirituais.
uma não pode ser mais importante que a outra. Elas têm que serem trabalhadas separadamente, porque se nós misturarmos, uma terá que sobrepor-se à outra, e não é essa a intenção de Jesus, e nem precisamos disso também, e não é o ideal para a nossa vida aqui na Terra, porque ainda nós temos vida material, temos obrigações terrenas, familiares aqui, mas nós não podemos deixar de cumprir essas obrigações, porque elas fazem parte da nossa vida. Então, o exemplo do imposto aí vale para os dias de hoje também. Nós devemos e temos que pagar os nossos impostos certinho para que a gente fique de acordo com a lei de sociedade local, né? Cada país ou cada cultura tem as suas particularidades, que seja adaptado então de acordo com cada um. Então, muitas vezes nós criticamos outras culturas ou outras sociedades com relação a isso, né? A troca de mercadorias, troca de dinheiro, a forma de manipular o dinheiro. Não, cada um tem de acordo com as suas conveniências. E ao mesmo tempo honrar a Deus com aquilo que pertence ao lado espiritual e ao lado ético também, das suas leis principalmente, né? Esse ensinamento de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus reflete essa dualidade entre as obrigações com a sociedade e as obrigações com a fé. As duas são necessárias e são importantes e nós devemos cumprir, sem misturá-las, porque se misturar nós acabaremos priorizando uma em detrimento da outra. E aplicar esse ensinamento de Jesus de dar a César o que é de César e a Deus no nosso dia a dia, nós vamos ver que ela envolve o encontro e o equilíbrio entre as nossas responsabilidades materiais e as nossas responsabilidades espirituais, sem que uma anule ou prejudique a outra. Então, a primeira obrigação nossa que nós temos aqui é o cumprimento. A primeira tarefa que nós temos aqui é o cumprimento das obrigações civis, porque nós estamos encarnados na Terra, estamos dentro de uma família, dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade, e algumas dessas obrigações que a gente já conhece, né, são os impostos e os respeito às leis também, né? Então, se é para fazer determinada coisa, nós temos que fazer. Se não é para fazer determinada coisa, nós não podemos fazer, porque nós estaremos contrariando a ordem social e também o respeito ao próximo. Não é somente pagar impostos e ignorar o resto das leis. Ah, eu pago meus impostos, então eu não preciso fazer mais nada. Não. Envolve também as diferentes categorias, esferas, patamares de autoridade na nossa vida. A parte do dar a César, ela pode ser interpretada como um reconhecimento de uma autoridade de governo. Nós não estamos falando aqui de política, tá? De ideologia, nada disso. Estamos falando de sociedade. Reconhecimento da autoridade do governo e das leis civis. Isso é o dar a César. E o dar a Deus refere-se à nossa responsabilidade espiritual e religiosa. Então, separar também o trabalho material da nossa vida pessoal. Não que ele não se interagem, mas o nosso trabalho, o trabalho material, ele é extremamente importante, porque sem esse trabalho, nós não temos os recursos necessários para manter a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa alimentação, as nossas necessidades todas materiais. Então, o trabalho ele é importante e deve ser prioridade na nossa vida, mas sem permitir que esse trabalho material invada ou desrespeite o nosso tempo e os nossos valores pessoais. O que quer dizer isso? Eu vou trabalhar materialmente falando numa empresa particular ou então como autônomo, seja lá o que for, mas eu tenho que respeitar o meu tempo. Então, vamos trabalhar 16 horas, vamos trabalhar 16 horas, vamos trabalhar 12 horas, 12 horas. Mas que esse tenha, dentro das 24 horas, nós temos que ter o tempo de descanso, o tempo de lazer. E também os valores éticos e pessoais de cada um. Não é porque eu estou exercendo um trabalho que eu vou esquecer
que eu tenho responsabilidades morais e éticas dentro desse trabalho. Ou seja, nós não podemos avalizar corrupção, desonestidades e outras coisas, porque é o nosso trabalho. Costuma ser complicado esse tipo de coisa, né? Nós vamos adquirindo dificuldades depois para a nossa vida espiritual. Isso é a parte de valores pessoais e valores éticos, né? Quanto a parte da nossa vida pessoal, nós temos que ter um tempo também, dentro dessas nossas 24 horas, se vamos trabalhar 16 horas, vão sobrar 8 horas. Mas tem que ter um descanso e tem que ter a família no meio, o estudo, a parte espiritual e os cuidados com a nossa. Vai sobrar pouco tempo com a nossa própria saúde mental também. Então, é equilibrar, procurar diminuir um pouco as horas de trabalho. Nós não precisamos levar trabalho para casa. Vamos organizar o nosso tempo, dinamizar as nossas atividades dentro da empresa, do escritório, mesmo que trabalhemos de uma forma autônoma. Vamos otimizar o nosso tempo para aproveitar aquelas 8 horas, 10 horas, 12 horas que nós passamos no trabalho material, para que nós não tenhamos necessidade de prejudicar ou levar trabalho para casa, de prejudicar o nosso descanso pessoal, a nossa saúde mental. Hoje a gente vê as pessoas sofrendo burnout, né? O que é o burnout? É a doença do trabalho, né? É um transtorno mental em decorrência do excesso de trabalho, de cobranças, de alcançar metas, é aquela loucura mental das empresas, que a gente vê muito isso, né? Sem dar vazão à parte espiritual. Então, nós temos que otimizar os nossos tempos, impor determinados limites. Claro que nós não vamos ser rebeldes e chegar para o chefe e falar, não, eu não vou trabalhar, porque aí a gente vai perder o emprego, né? Mas, assim, se posicionar, cumprir as obrigações dentro daquilo que é necessário para nós. E como estabelecer também, dentro do nosso trabalho material, uma prioridade de vida, porque esse mundo atual onde nós vivemos, esse mundo moderno, nós vamos encontrar muitas demandas que requerem a nossa atenção também. Então, é essencial que nós encontremos um ponto de equilíbrio entre o que é exigido pela sociedade, pelo trabalho material, e o que é também pelo nosso bem-estar físico também, as nossas atividades físicas, o nosso lazer, e também a nossa vida espiritual também. Então, olha que trabalho, que planilha que nós vamos precisar desenvolver aí para encaixar tudo isso dentro do nosso tempo. Porque a parte espiritual, ela é muito importante, porque a nossa vida espiritual é a vida verdadeira. Essa vida material vai passar. Nós vamos deixar tudo aqui. Então, nós temos que ter um tempinho que seja, alguns minutos, alguns momentos para fazermos as nossas preces, para dedicarmos a nossa meditação, ou para um serviço de auxílio ao próximo, nos finais de semana, alguns dias da semana. Cada um estabelece ali o que dá para ser feito. Um serviço comunitário, uma ONG, enfim, onde nós possamos atuar de uma forma sem ser com recompensa financeira. Estamos doando alguma coisa de nós. Enquanto também nós cumprimos as nossas responsabilidades diárias, porque não adianta nada nós largarmos a nossa casa, a nossa família, todo mundo sem nada em casa, a casa toda bagunçada, e irmos trabalhar numa atividade social, de caridade, de qualquer coisa. Não, primeiro nós vamos fazer, por isso que nós temos que ter uma organização doméstica perfeita, para dar tempo de fazer atividade física, para dar tempo de descansar um pouquinho, ter um lazer com a família, ter uns momentos de paz, de descanso, de oração e o trabalho material também, para também termos o nosso trabalho de ordem filantrópica, vamos dizer assim. Pode ser de várias categorias, né? O trabalho comunitário, para que a gente também desenvolva esse lado social de amparo, de sustentação a outras pessoas. É o amar ao próximo, né?
Também essa mensagem de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, remonta também viver com honestidade e integridade. O que que é integridade? É você ser limpo, ser honesto, ser autêntico, sincero ali. Então, ser justo e honesto com as nossas ações do dia a dia. Então, nós não podemos jamais trapacear, jamais agir se não for com transparência, né? E cumprir tudo aquilo que nós prometemos, seja na vida material e seja na vida espiritual, que nós viemos com um planejamento reencarnatório. Então, vamos ter que dar conta de tudo isso. Então, dentro da nossa família, também é uma forma de dar a César o que é de César, porque viver com retidão dentro da nossa casa também está na parte material da nossa vida. Então, viver com honestidade e integridade dentro da nossa vida particular e vida social também. Também faz parte da vida material, que é importante também. Mas quando nós vivemos com retidão, nós temos a retidão, ela faz parte dos valores da nossa fé. Então, essa integridade pessoal implica agir com honestidade socialmente, profissionalmente, em nossas relações pessoais, em nossas relações comerciais, profissionais, cumprir com as nossas obrigações sem comprometer nossos valores espirituais. Muitas pessoas caem justamente nesse quesito, para não perder o emprego, então para ganhar mais ou para fazer alguma coisa, começa a abrir mão de valores espirituais, de honestidade, de crescimento espiritual, de prejudicar o próximo. Muitas reencarnações se perdem nessa parte. Quando a gente vê o dinheiro e o poder, nós esquecemos algumas coisas importantes na nossa vida. Então, é o equilibrar a busca pelos bens materiais com os bens espirituais. É o equilíbrio. E é isso que é difícil a gente achar, né? Por isso que nós precisamos estar sempre em sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Porque esse equilíbrio entre os bens materiais, hoje em dia, há um incentivo ao consumo excessivo, às vaidades. Vaidades não significa falta de cuidados. Vaidades excessivas, eu estou me referindo aqui. Então, nós temos, por obrigação, buscar segurança e conforto, ok, mas também valorizar o que alimenta a nossa alma. De novo, aqueles momentos que nós temos que separar para fazer reflexões, estudos, frequentar alguma igreja, alguma casa espírita, praticar as orações, as leituras boas. Tudo isso vai renovar o nosso espírito. E nós não podemos esquecer nunca, nunca mesmo, o compromisso que nós temos com os valores de Deus, que aí entra a Deus o que é de Deus. O dar a Deus o que é de Deus nos lembra a importância de nós vivermos de acordo com os princípios éticos, tão esquecidos hoje em dia, e morais também, que nós aprendemos através da nossa fé. Aqui eu não estou referindo à religiosidade, mas ao cumprimento das leis divinas. A religiosidade não, a religião. Né? Qualquer religião que nós seguimos, nós vamos ter esses valores todos, né? E aí a gente começa a pensar se realmente o que nós estamos vivendo em sociedade, na vida material, na vida profissional, essas normas e essas leis que nós encontramos aí, se elas estão alinhadas com os valores divinos. Nós não vamos entrar aqui no mérito disso ou daquilo, se é aprovado isso, se é aprovado aquilo, não. Cada um vai analisar, mesmo que for aprovado pelas leis dos homens, alguma coisa que contrarie as leis divinas, nós não vamos adotar para a nossa vida. Nós não somos obrigados a adotar. Ou seja, se for liberado o uso de drogas, por exemplo,
É uma questão controversa aí. Uns acham que deve, outros acham que nós não estamos questionando isso. Mesmo que for liberado, nós temos que saber que isso não é bom para nós. O uso de droga, nenhuma droga é boa. Mesmo as liberadas aí, as sociais e tal, nenhuma droga é boa. Quem vai consumir ou comprar essa droga vai estar de acordo com a lei, não vai, estará cumprindo os requisitos da lei ali, mas não é uma coisa dos valores divinos, porque nós estamos prejudicando o nosso corpo, estamos caindo, e vai tantas outras coisas, vamos caindo no quinto mandamento, que é não matar. Quando Deus estipulou esse mandamento, não matar, ele não falou não matar um ao outro só, ele falou não matar. Nós podemos matar a natureza, podemos matar o nosso corpo, maltratar o nosso corpo, nós estamos nos matando, podemos se referir também a matar os animais, não matar. É que as leis a gente vai desenvolvendo o entendimento de acordo com a nossa evolução. Então, ainda nós matamos os animais porque é do nosso, ainda nós não conseguimos atingir um estágio necessário para isso. Mas algumas pessoas já entendem isso e não praticam. Não matar o meio ambiente, não matar a água. Muitas pessoas, mesmo cristãs, mesmo religiosas, matam a água diariamente, pega lá um resto de óleo que sobrou da cozinha, despeja dentro da pia. Está poluindo a água, está matando a água. Quando nós ingerimos bebidas alcoólicas, está liberado pelas leis, ele pode beber ou fumar, também está liberado. Nós estamos matando o nosso corpo. Então, não é porque está na lei, nas normas sociais, que está em acordo com os valores divinos. Então, nós vamos sempre agir dentro da justiça e da verdade. E se precisarmos e tivermos condição, vamos incentivar, né, as pessoas de uma forma de dando o próprio exemplo, para não fazerem isso, né? Então, para terminar, nós vamos lembrando sempre da necessidade de dar a Deus o que é de Deus, aquilo que vai além da coisa material. Nessa mensagem, nós podemos encontrar a necessidade do equilíbrio entre nossas obrigações no mundo e as nossas obrigações com o nosso espírito, com a parte espiritual. É buscar sempre o equilíbrio entre o material e o espiritual. Num sentido mais amplo, essa passagem do dar a César o que é de César relata exatamente isso. A necessidade de nós buscarmos um ponto de equilíbrio entre as nossas vidas, não esquecer jamais que a verdadeira vida é a espiritual. Muita paz a todos, então. E assim, meus queridos, nós vamos partindo para o nosso encerramento, refletindo sobre essa importância de termos equilíbrio em nossa vida. Nós vamos agradecendo a Deus por esta existência, agradecendo a presença de toda essa espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos preparando para recebermos o passe. Nós vamos lembrando que o passe é uma transfusão de energias, e essas energias nos ajudam a que possamos restabelecer a harmonia do nosso corpo físico, a harmonia do corpo espiritual, a nossa harmonia mental. E também temos a certeza de que essas energias serão colocadas na água que nós deixamos para ser fluidificada. Então vamos confiando em toda essa ajuda que nós iremos receber, confiando que Deus, o nosso Pai, conhece as nossas necessidades, sabe o que se passa no fundo do nosso coração, as nossas incertezas, angústias, inquietações, medo.
E é por isso que o Pai envia, através de Jesus, os seus mensageiros. E vamos assim, então, mantendo a calma e a confiança em Jesus, para que possamos receber tudo que nós necessitamos, para que possamos compreender que tudo passa, que nenhuma dor é para sempre, que amanhã vai ser um novo dia com novas possibilidades de recomeçarmos, e que com certeza Deus, que é o amor, proporcionará a cada um de nós oportunidades de encontrarmos caminhos mais adequados. E assim, amparados por Deus, por Jesus, pelos mensageiros de Jesus, vamos abrindo nosso coração para recebermos todas essas energias benéficas. Essas energias nos proporcionam serenidade, paz, bem-estar, bom ânimo, equilíbrio. Vamos mentalizando como se estivéssemos debaixo de uma cachoeira de luz. E todas essas luzes, ao tocar o nosso corpo, vão sendo absorvidas pelas células, que vão readquirindo o vigor, a saúde, o equilíbrio. E assim nós vamos nos sentindo renovados, revitalizados, corpo, mente e espírito. E envolvidos nessa cúpula de luz, vamos mentalizando que essas energias de paz, de amor, de harmonia, vão sendo espalhadas por todo o local onde nós nos encontramos, envolvendo o nosso lar, ou o nosso local de trabalho, ou um hospital, aonde nós estivermos nesse instante, essas energias estão sendo distribuídas, formando também neste local uma cúpula de proteção, de amor e de paz. E nesses momentos nós vamos rogando a Jesus que essa vibração de saúde que nós estamos recebendo sejam direcionadas a todos os doentes do nosso planeta, a todos que necessitam da saúde do físico, mas também da saúde do espírito. Que todos sejam envoltos por essas vibrações de coragem, de fé, de bom ânimo, de fortalecimento e de equilíbrio, e que possam assim ter a certeza absoluta do amparo divino em nossas vidas. E nesses momentos finais, nós agradecemos a Deus tudo que nós recebemos. Que a alegria, que a coragem, que a fé, que o bom ânimo se renovem em nossos corações. E que a chama da esperança seja acesa para que nós confiemos, acreditemos em dias melhores. E em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga, nós encerramos o encontro com o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus.